Olá, estamos de volta e agora vamos falar sobre como se portar na primeira entrevista de emprego. A entrevista de emprego é uma fase decisiva no processo seletivo, pois é a primeira e talvez a única oportunidade que o candidato terá. É hora de impressionar, mostrar preparo e provar que você é a pessoa certa para ocupar a vaga aberta na empresa. Pensando nesse momento tão importante para você se preparar, está aqui conosco o consultor, congressista, professor e palestrante com atuação nacional nas áreas de marketing e desenvolvimento pessoal, Alexandre Girão. Olá, professor, tudo bom? Tudo bom, boa tarde. Como é que um candidato pode fazer para driblar qualquer sensação de desconforto na hora da entrevista? É uma coisa muito importante, um pouco antes da entrevista, a respiração. Se tiver alguém perto olhando, ele pode até no banheiro mesmo e fazer uma respiração, respirar lentamente, profundamente e expirar, se concentrando no ritmo dessa expiração. Quando ele faz isso, ele faz com que a memória dele, a mente dele fique dispersa em relação às preocupações que ele vai ter em relação à entrevista, né? Então isso ajuda ele a ficar mais calmo. Uma outra coisa é procurar saber o nome da pessoa que vai entrevistar ele. Ok? A imagem, se ele já conhece pessoalmente a pessoa, já viu uma foto, ele simular virtualmente essa entrevista. Ele se imaginar, até um dia antes na casa dele, ele imaginar, tendo sucesso nessa entrevista, respondendo às perguntas com sucesso, porque ele vai se preparar melhor psicologicamente, ele vai se preparar melhor emocionalmente. Então, aquela entrevista ele já teve sucesso virtualmente. Quando ele for, vamos dizer, na real, né? Na real ele já vai melhor preparado. Isso ajuda muito. Outra coisa é procurar saber coisas sobre a empresa. Uhum. Procurar saber como a empresa está no mercado, o faturamento que ela teve, se conhece alguém que já trabalha na empresa, algum amigo, procurar conversar com ele para poder, na entrevista, muitas vezes o próprio entrevistador pode perguntar alguma coisa sobre a empresa e ele já sabendo, o entrevistado vai, poxa, nem entrou na empresa ainda, vai pensar, ele já está interessado sobre isso. Além disso, como é que o candidato pode se vestir para a primeira entrevista? Bom, regra geral para a mulher, independentemente, porque se for numa agência de publicidade e propaganda, por exemplo, o perfil pode ser outro. Agora, é muito importante regra geral, saia abaixo do joelho, não exagerar na maquiagem, brincos grandes, piercing, tatuagem, procurar tomar cuidado com isso tudo. Ser discreta em relação à roupa, regra geral. Se é uma entrevista, por exemplo, de um recrutamento de seleção de uma agência de publicidade e propaganda, se ela tem um piercing na sobrancelha, por exemplo, até pode passar, não tem problema nenhum. Brinco no nariz, essas coisas assim. E homem, tomar cuidado com barba mal feita, pode ter cavanhaque sem problema nenhum, mas bem aparado, sem barba barbicha, a diferença entre barba e barbicha, né? Então, ter a barba bem aparada, não pode, um cavanhaque bem aparado, não tem problema nenhum. Em relação a perfume também é muito importante não exagerar no perfume, né? Tanto homem para homem como para mulher também. E é isso. Se for por exemplo, se for muito formal, uma multinacional, alguma empresa, um cargo muito formal, não ir de jeans, ok? Ir de jeans. A mulher, aquele blazerzinho, um terninho, uma mulher... Mais formal, né? Mais formal. Em relação às perguntas que o entrevistador pode fazer, mais ou menos outra coisa também muito importante em relação ao comportamento, e principalmente um pouco antes, eu tinha esquecido, se a pessoa for porque todo entrevistador, ele sabe que as pessoas ficam armadas, vão com escudo, de qual é a pergunta que ele vai fazer e qual é a resposta certa para as perguntas que eles vão fazer. Então, o entrevistador sabe disso e vai procurar fazer com que a pessoa fique à vontade, vai conversar sobre coisas que não tem nada a ver com a entrevista, vai convidar para tomar um cafezinho. E por quê? O ideal é saber como a pessoa é no seu dia a dia. O ideal é entrevistar a pessoa. Qual seria o ideal? É fazer entrevista sem a pessoa saber que está sendo entrevistada, para ver como ela se comporta no dia a dia. Sentar, por exemplo, com as pernas cruzadas, se cruzar a perna e com os braços muito fechados, pode estar dando a entender que a pessoa é introspecta.
ok? É introspecta. E isso pode atrapalhar, principalmente se quem está entrevistando é um psicólogo, uma psicóloga, né? E a questão dos processos seletivos também? Existem hoje em dia muitas etapas. Elas são realmente necessárias? Se recrutar a pessoa errada para o cargo errado, vai ter muito trabalho. Você enche a pessoa de treinamento e não funciona. Porque como vai ensinar uma pessoa, por exemplo, na parte comportamental, a sorrir? A ter uma tolerância em relação ao temperamento das outras pessoas, se relacionar à equipe, ter o bom humor, como ensinar isso? Então isso tudo se pega, se filtra no recrutamento, na seleção, principalmente na seleção que vai se fazer isso. E durante a seleção tem as dinâmicas, né? Claro. Quais são as mais comuns que a gente pode ver por aí? Até por questão ética eu não posso falar, vou falar sobre uma dinâmica só, mas qual é a função da dinâmica? Existe um cargo e a descrição desse cargo. E a dinâmica é para ver qual é o perfil da pessoa na parte comportamental, ok? Então, vai adequar essas características da descrição do cargo com o perfil que tem que ter. Então, por exemplo, se for para líder, o líder tem que ter o quê? Equilíbrio emocional, saber se relacionar em equipe, com as pessoas. Então, como verificar isso numa dinâmica, por exemplo? Então, faz uma dinâmica, vai testar o equilíbrio emocional da pessoa, como se relacionar com os mais adversos temperamentos. Uma dinâmica vai ser testada isso. Então, essa é a função principal da dinâmica, a parte comportamental da pessoa. Professor, a parte ética, isso tudo. Né? E para finalizar, é importante que as pessoas se preocupem com Orkut, tudo isso, né? As pessoas olham, né? Muitos candidatos não sabem, mas as empresas às vezes criam até um e-mail para entrar em MSN. Orkut também é muito usado. Então, quais são as fotos que você tem no Orkut? Quais são as comunidades que você pertence no Orkut? Quais são os scraps que você escreve no Orkut dos outros? E o que as pessoas escrevem no seu Orkut. Então, as empresas também veem isso, porque o perfil, a pessoa não sabe que... Uma dinâmica que eu me lembrei agora, um amigo de um amigo meu foi fazer uma entrevista de emprego e ele sentou na recepção e atrasaram, geralmente fazem isso para ver se você vai ficar nervoso, se vai ficar com raiva. O equilíbrio, já começa a testar o equilíbrio emocional ali. E aí, atrasado por 15, 20 minutos, meia hora, e chega um motoboy entregando pizza. Você entra do lado dele, isso na recepção da empresa. E começa a abrir e fala, poxa, eu sempre venho aqui, eu venho entregar pizza, eles me deixam também. O senhor está esperando? Estou esperando. Eles me deixam também esperando muito aqui, eu venho entregar pizza, a pizza esfria, eles reclamam e tal. Essa empresa não é fácil, não. E a pessoa começa a ficar à vontade, começa a desabafar com ele. Antes da entrevista, você já está sendo entrevistado. Esse motoboy trabalhava no RH da empresa. Sem saber, foi pego de surpresa. Foi pego de surpresa. Acontece, né? Acontece e fazem muito isso, né? Eles fazem levantamento da sua vida, dependendo do cargo, né? Se for para executivo, até cargos mesmo para estágios universitários, às vezes, dependendo da descrição do cargo, da responsabilidade do cargo, se fazem isso também. Professor, então, quem quiser mais saber sobre esse assunto, como é que pode entrar em contato? Pode ficar à vontade de entrar em contato através do meu e-mail, asgirão, giral, sem um acento, @attglobal.net, ou um blog. O meu blog está desatualizado porque eu estou fazendo um site, mas ainda funciona. É o www.alexandregirão.zip.net, ou através do telefone 3380-1878. Professor, obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos. Ok, eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram de estar aqui ajudando a classe universitária nas vagas de emprego. Obrigada, professor. Obrigado. E no próximo bloco você confere a banda de pagode Toque Raro. Até já!